Mais de 100. É. Esse é um número que praticamente definiu a lenda. A cifra que o Pedro Rodrigues Filho, o famoso Pedrinho Matador, carregava. Quase como uma coroa macabra, sabe? É um número feito para chocar, para criar um mito. E olha, conseguiu. Só que toda lenda, por mais forte que pareça, tem um ponto fraco: a verdade. E a verdade, bom, a verdade que está lá nos autos do processo é essa aqui: 71 mortes. Um número que, vamos combinar, já é aterrorizante por si só. Isso o coloca como o maior serial killer da história do Brasil. Mas essa diferença enorme entre o que ele falava e o que foi provado, isso já conta muito sobre quem era o homem por trás do monstro. Ele era, acima de tudo, um grande contador de histórias. Olha, a história do Pedrinho Matador é muito, mas muito mais do que só uma contagem de corpos. É um verdadeiro mergulho na cabeça de um assassino, na construção de um anti-herói e, por mais bizarro que possa parecer, até numa tentativa de redenção, em plena era do YouTube. É isso mesmo. Então vamos juntos tentar desvendar cada uma dessas camadas. Então, antes da gente falar do homem, do Pedro, a gente precisa entender um mito. Essa figura que, para muita gente, acabou se tornando algo muito maior do que um simples criminoso. E aqui, olha, aqui está o centro de tudo. De um lado, a gente tem o Pedro Rodrigues Filho, o nome que está lá no RG. Do outro, Pedrinho Matador, que é quase uma marca, né? Uma criação da mídia, do sistema prisional e principalmente dele mesmo. Ele acabou virando o Dexter brasileiro, sabe? E isso aconteceu numa sociedade que muitas vezes se sente meio órfã de uma justiça que funcione de verdade. Pois é. E essa tatuagem aí, isso não era só tinta na pele, não. Era praticamente um outdoor ambulante. Uma declaração de propósito que ele fazia questão de mostrar para todo mundo. Era o jeito mais direto que ele encontrou de firmar sua reputação de cara temido e de se apresentar para o mundo exatamente como ele queria ser visto. Um predador por escolha própria. Mas de onde é que nasce um predador assim? A história do Pedrinho não começa com a primeira vítima dele, não. Ela começa com uma violência que o marcou antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele respirar. Dá pra imaginar uma coisa dessas? A primeira sensação da vida, o primeiro contato com o mundo, foi um ato de agressão brutal. Um crânio rachado quando ele ainda estava na barriga da mãe. Isso é muito mais do que uma lesão física, né? Foi quase como um presságio sombrio do ciclo de violência que ia definir cada passo da vida dele. E a partir daí, a descida pro inferno foi assim, muito rápida. Com 11 anos, o primeiro assassinato. Aos 13, aquela história macabra do primo, que nunca foi confirmada, aliás. Ele não entrou pro crime, ele se formou no crime, caçando traficantes lá em Mogi das Cruzes. A violência deixou de ser só uma ferramenta, ela virou a única língua que ele sabia falar. E o curioso é que foi atrás das grades que a lenda do Pedrinho Matador explodiu de vez. A prisão não conseguiu segurar ele. Pelo contrário, ela virou o palco dele, o lugar onde ele criou aquele código infame e onde ele se tornou uma espécie de rei. E essa frase aí é a base de todo o mito dele. Na cabeça dele, não era carnificina, era faxina. Uma justificativa horrível, claro, mas que, para o desespero de muita gente, acabou encontrando um eco numa sociedade já cansada de impunidade. Uma sociedade que, às vezes, secretamente, torcia por algum tipo de justiça, fosse qual fosse. Os alvos dele eram sempre outros criminosos. E essa era a grande sacada da narrativa dele, entende? Ao se colocar como um predador de outros predadores, ele se diferenciava dos monstros comuns e se aproximava perigosamente daquela imagem de vingador. E esse caso aqui talvez seja o que melhor define a persona dele dentro da prisão. A cena é de filme, sério. 2 homens algemados um ao outro, e um deles vira juiz, júri e carrasco ali na hora, enquanto o outro vira o réu. Foi um ato de maldácia que mostrava o desprezo total que ele tinha pelas regras do sistema que, em teoria, deveria estar punindo ele. Ok, mas agora vamos começar a separar o que é fato do que é ficção, do que é performance. Porque a história do Pedrinho Matador é construída tanto com corpos, é verdade, quanto com mentiras muito, muito bem contadas. É impossível entender a figura dele sem entender isso aqui. Ele era um assassino, sim, mas ele também era o narrador da própria saga macabra. E toda vez que ele recontava essa saga para a imprensa ou para outros presos, a lenda ia crescendo, os detalhes ficavam mais bizarros e a verdade ia ficando cada vez menor. E aqui a gente tem a maior de todas as histórias dele simplesmente desmoronando, aquela vingança quase de tragédia grega, né? O filho que vinga a mãe de um jeito caníbal. Essa é a cena mais famosa da lenda dele. Acontece que
Muito provavelmente ela nunca aconteceu. A realidade, um pai morrendo de uma doença comum na prisão, isso não vira notícia. Agora, a ficção, com o coração mastigado, isso sim é material para criar um mito. Depois de passar a maior parte da vida preso, o capítulo final do Pedrinho foi tão complexo e, ironicamente, tão violento quanto o começo de tudo. Essa linha do tempo aqui desenha uma vida inteira que foi basicamente consumida pelo sistema prisional. Foram quase 42 anos na sombra. E essas idas e vindas mostram um homem que simplesmente nunca se encaixou aqui fora. De alguma forma, ele nunca deixou de ser um prisioneiro, mesmo quando ele estava tecnicamente em liberdade. E aí, quando a gente acha que já viu de tudo, a história dá uma virada completamente surreal. O homem que tinha orgulho de matar por prazer vira o Pedrinho, ex-matador com Jesus, um youtuber que alertava os jovens contra o crime. A pergunta que fica é, será que foi uma redenção de verdade? Ou só mais uma performance? A última grande história contada pelo maior narrador de si mesmo. Mas no fim, a violência o encontrou de volta. A execução foi brutal, quase um ritual, e aconteceu na mesma cidade onde a jornada de crimes dele tinha começado. Foram os tiros, e para fechar, o corte na garganta. Um eco macabro do jeito que ele mesmo agia. O ciclo de sangue que ele começou, no fim das contas, o engoliu. Depois de tudo isso, fica a pergunta, né? O que é que sobra? Qual é o legado de uma figura como o Pedrinho Matador? E essa é uma pergunta que talvez diga mais sobre a gente, como sociedade, do que sobre ele. Olha, muito antes da fama toda, um laudo lá de 1982 já tinha meio que dissecado a alma dele. E a conclusão era que não se tratava de justiça. Não era sobre limpar o mundo. Era sobre existir. Sobre gritar a própria existência para o mundo do único jeito que ele aprendeu, com violência. Era uma necessidade de ser visto, de ser temido, de se afirmar. E essa distinção que a criminologista Ilana Kasoy faz é fundamental. A fantasia do justiceiro acaba escondendo o fato de que o Pedrinho era um tirano que agia segundo as próprias leis. Ele se colocou no papel de juiz e carrasco e virou um espelho distorcido das falhas e da lentidão de um sistema de justiça em que muita gente já não confia mais. E a gente termina com essa questão, a jornada do Pedrinho Matador, de criminoso violento a anti-herói pop e depois de youtuber, é um reflexo bem perturbador da nossa sociedade. O que essa fascinação por ele revela sobre nosso desejo por justiça, nosso medo do caos e principalmente sobre a nossa necessidade de encontrar algum sentido até nos atos mais sombrios. Talvez o mito do Pedrinho Matador só exista porque, lá no fundo, uma parte da gente precisa dele. E essa talvez seja a verdade mais assustadora de todas.